Sejam muito bem-vindos à série de entrevistas brasileiros vencedores no Reino Unido. Esse é um conteúdo que eu trago com muito carinho para vocês e eu tô tentando tirar do forno há muito tempo e não seria possível sem o apoio do pessoal da Vertis Service. Essa é uma série que demanda muita logística, falar com pessoas e ter pessoas interessantes para entrevistar, e eu já tentei reproduzir algo parecido há muito tempo atrás e não consegui, e graças ao apoio do pessoal da Vertis Service, agora essa série vai sair do forno e vai para vocês aí. Eu espero que vocês gostem muito do conteúdo que vocês vão acompanhar daqui para frente. Para quem não sabe, a Vertis Service é uma empresa que ajuda o empresário brasileiro aqui no Reino Unido com coisas relacionadas a empreendedorismo, gestão financeira, contabilidade, até mesmo se você é autônomo aqui, se você tem aquela veia empreendedora, a Vertis é a empresa que vai te ajudar a tocar o seu negócio para frente aqui no Reino Unido. Eles são uma empresa brasileira, não atendem apenas brasileiros, mas eles têm uma estrutura incrível que podem ajudar vocês. Para mim faz muito sentido ter eles como parceiros aqui nessa série, porque o intuito é motivar vocês a alcançarem o próximo nível, a serem vencedores aqui também, e é exatamente o mesmo propósito que a Vertis tem com vocês. Eles estão sempre lado a lado com os brasileiros que estão tentando se destacar aqui. Então, graças a ele, a série está saindo do forno e eu posso garantir para vocês que a gente vai ter pelo menos 2 episódios novos todos os meses aqui para vocês. Então, sem mais delongas, curta aí o primeiro episódio da série Brasileiros Vencedores no Reino Unido. Um grande abraço. Sejam muito bem-vindos a essa série de entrevistas aqui no canal Enjoy Londres, onde eu trago brasileiros vencedores aqui no Reino Unido. Hoje eu tô com o Guilherme e a gente vai bater um papo aí sobre a sua história, suas conquistas, suas dificuldades, tentar extrair um pouquinho de informação aqui de um brasileiro que é vencedor aqui. Se você foi convidado, eu te considero uma pessoa vencedora. Obrigado. Então seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado, Felipe. À entrevista. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Olá para todo mundo aí, seguidores do Felipe. Um abraço. Então é isso, vamos começar. Guilherme, quem que é o Guilherme? Por que você veio para Londres? Vamos começar pelo básico. Por quê? Primeiro de tudo, Londres, eu sempre tive uma paixão pela cidade desde que eu era adolescente, assim, sabe, cara? Eu sempre achei muito legal e por conta de filmes, futebol, eu sempre gostei, assim, da cultura inglesa de uma forma geral. Depois que eu fui ficando mais velho, com as dificuldades que a gente foi tendo no Brasil, foi só juntando o útil ao agradável, sabe? Então, minha esposa também tinha essa vontade de ir embora do Brasil, então, com a vontade de morar fora, mais essa paixão que eu tinha de conhecer a cultura inglesa, uma coisa junto. Que legal. Uma coisa junto a outra. A necessidade com o desejo. Exato. E oportunidade. É. Você veio com a sua esposa pra cá. Isso. Vocês estão aqui há quanto tempo? Nós chegamos aqui dia 29 de dezembro, então agora temos 9 meses. 9 meses aqui. É. Vocês já vieram, assim, passaporte europeu? Como Isso. É que foi? Desde 2016 eu comecei a tirar meu passaporte português. Então, aí o processo demorou mais ou menos uns 2 anos. E desde esses 2 anos, desde que eu dei entrada no meu passaporte, que a gente já veio acertando as coisas, planejando, vivendo e tudo mais. Iríamos, porque assim, é Inglaterra, mas tem Londres, começamos a conhecer outras cidades e tudo mais. Até que decidimos Londres de fato, viemos para Londres e aí foi mais ou menos desde 2016 quando a gente decidiu mesmo que a gente ia mudar. Que legal, né? Porque quando você pega o passaporte europeu, te abre um leque de possibilidades. Exato. Posso ir para Portugal, posso ir para Espanha. Todos os países da União Europeia, qualquer país, né? Então é bem legal saber isso aí. Então você chegou aqui, você, assim, qual foi a sua preparação para vir para cá? Porque tem muita gente que tá assistindo a gente aqui e tá nesse momento de se preparar. Você tem alguma coisa que você fala, putz, ainda bem que eu fiz isso, que eu preenchi esse formulário, ou que eu apliquei para isso, ou que eu assisti esse vídeo? Qual foi o que você se preparou que você fala, valeu a pena, cara? Ó, eu acho que principal de tudo, antes de vir, muito antes de pensar em mudar pra cá, eu sempre estudei a língua inglesa. Então, assim, cara, todo mundo fala e parece que é chovendo molhado, mas não é, velho. Tipo, diferencial, tá vendo? Estuda o inglês, cara, estuda. E por mais que você estude, você vai chegar aqui e você vai ver que seu inglês ainda não é... Você vai achar que seu inglês é maravilhoso. Você fez lá no Brasil um avançado, upper avançado, e você chega aqui, cara... É verdade.
Então tá vendo aí, ó, você já começa a ver algumas características do pessoal que eu considero vencedor. Já veio, eu sabia que o inglês era importante, se dedicou. Sim. Por mais que você se dedique, a gente sabe que você vai chegar aqui, você vai bater a cara, você vai passar uma dificuldade ou outra, porém, foi uma adaptação um pouco mais tranquila relacionada a isso. E outra coisa, tipo, tem muita gente, cada um tem sua realidade e tudo mais, mas, tipo, por exemplo, tem muita gente que vem pra cá e já no primeiro dia já tá com o emprego garantido, já vamos trabalhar, e aí começa a trabalhar num emprego que às vezes não vai te ajudar em nada com o seu inglês. Então acho que também se programar financeiramente para vir pra cá com um pouco mais de tranquilidade, pelo menos para você estudar um tempo aqui nas escolas daqui, é uma coisa legal de se fazer também. Você chegou e estudou? Isso, a gente chegou aqui dia 29 de dezembro, aí a gente virou o ano, começamos a estudar, estudamos até fevereiro. Dezembro até fevereiro, uns quase 3 meses aí. Por aí, é. Pô, legal, então é bom. E eu já tava vindo no Brasil fazendo aula com um professor particular, né? Que legal, eu estudava naquelas plataformas digitais e tudo mais, e aí cheguei aqui, eu fui pra escola, fazia escola num período de manhã ou de tarde, dependendo do nível que eu fazia, então a gente ficou até fevereiro. Então você priorizou o inglês mesmo, isso é muito importante, porque o passaporte, assim como o passaporte te abre um leque, o inglês também vai te abrir um leque. Muito mais. Eu falo que não é porque, se você não tem o inglês, não significa que você não vai conseguir nada. Porém, o inglês, ele vai sempre te deixar um passo à frente. Exato. Por causa da comunicação, você vai se vender numa entrevista, isso e aquilo. Então, vocês chegaram em dezembro, estudaram até março. Antes de eu chegar na sua fase aí de trabalho, eu quero voltar um pouquinho e quero saber... Você chegou aqui, você já tinha casa alugada, pegou um Airbnb, conhecia alguém, chegou assim na loucura, um hotelzinho, como é que foi a chegada, assim, seu primeiro dia em Londres, como foi a experiência? Tinha alguém te esperando? Bom, nós alugamos um quarto pela internet, procuramos um quarto, inclusive uma empresa que faz assessoria, como tem várias, e aí reservamos esse quarto numa casa compartilhada. Só que, como eu tinha o meu passaporte e eu tive que aplicar o visto da minha esposa, o Family Permit, antes de fazer de buscar esse quarto com essa empresa e tudo mais, eu tive que ter um endereço para dar entrada no visto dela. Então entendi. O que eu fiz? No dia que eu cheguei, eu aluguei um hotel próximo ao aeroporto, apenas para ter um endereço e dar entrada no visto dela. Então, peraí, você alugou o hotel e você ficou no hotel ou não? Isso, aí eu fiquei no hotel 2 dias. Aí você foi pro quarto alugado. Eu fui pro quarto que eu porque você alugado. Não tinha o quarto alugado desde o primeiro dia. E eu precisava de um endereço rápido para dar entrada no visto dela, porque a gente já tava com um tempo bem apertado. Então você já veio com o quarto alugado, porém ele não estava livre nos primeiros dias, é isso? Isso, aconteceu o seguinte, como eu vim pra cá, aconteceu o seguinte, a gente chegou aqui dia 29. Final do ano, né? Puta frio, aquele frio de final de ano mesmo, ano novo, sabe? E aí, como a gente tava no hotel, e eu tinha mais 3 dias no hotel até virar o ano, e aí quando a gente ia pra casa que a gente tinha alugado o quarto, eu mandei mensagem pro landlord perguntando se a gente podia ir antes, até porque na casa já tinha gente. Entendi. Então pra gente não passar o ano novo sozinhos. Aí a gente acabou antecipando a ida, a gente ficou no hotel praticamente um dia só. Saquei, entendi. Você chegou, alugou um quarto e garantiu lugar pra você ficar, que é algo importante. Todo mundo me pergunta, Felipe, qual que é a prioridade? Prioridade é você não dormir na rua, cara. Exato. Porque tem outras pessoas que eu vou até entrevistar aqui. Teve um cara que chegou aqui, ele olhou, no dia que chegou, 5 quartos. Nos 5 quartos o cara olhou no dia que chegou. Então isso aí é um risco, né? Com mala pra lá, mala pra cá. Então você garantiu sua acomodação, não dava pra chegar no primeiro dia, você foi pra um hotel tal, depois mudou pro lugar. Exato. Pô, legal, cara. E aí, 3 meses estudando. E foi uma experiência bacana, porque, querendo ou não, você não vai estudar, você não tem aula o dia inteiro, né? Você tem metade, depois a outra metade. Isso, nos primeiros meses a gente vem encantado, né, cara? Então, o que a gente fazia, eu e minha esposa, como a gente ia pra escola de ônibus, então a gente aproveitou muito esse tempo. O ônibus é muito legal, porque ele é o que mais demora, o transporte público mais demorado. Mas, cara, você vai no ônibus de 2 andares, você vai vendo a cidade. Exatamente. E cada esquina que você olha, você fica, putz. E é o mais barato também. É mais barato, exato. Então, por isso que a gente pegava o ônibus pra juntar a economia e você conhecer a cidade, sabe? Porque você anda no underground, você não vê nada. Então... Tem gente, eu sempre sou de São Paulo, né? Você também. Esse negócio de metrô é uma coisa pra mim, sempre foi uma praticidade. E lá em São Paulo, uma estação é meio longe da outra, assim, não são muito próximos. Aqui são bem próximos. Então quem não anda de ônibus, às vezes nem sabe o quão próximo é uma estação da outra, ou uma coisa da outra. Você fica totalmente perdido de referência.
Sendo que o ônibus realmente é um negócio legal. Você que tava com tempo, então optou por isso. Isso. Nessa sua fase aí, de estudante, intercambista, veio pra cá e tal, você passou quais sim, algum perrengue, alguma coisa, você falou, meu, Felipe, depois disso, cara, aprendi com isso, ou foi tranquilo, você tava numa experiência sossegada? Não, eu não passei nenhum perrengue, assim, eu não posso dizer, nenhuma dificuldade, assim, é que nem eu tava te falando antes da gente começar a entrevista, tipo, eu e minha esposa, a gente, antes de vir, cara, a gente maratonava os vídeos de Londres, tudo, então a gente veio muito, assim, muito preparado, sabe? Então, eu não consigo ver nenhum perrengue que eu tenha passado. Tá vendo? Assim. Cara, a preparação é uma coisa muito importante. Você se preparou com o inglês, você assistiu o vídeo de Londres, aí você chegou aqui e já sabia que o ônibus era mais barato, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Então isso já te ajudou a se adaptar ali um pouquinho. Sim. E veio preparado também financeiramente para 3 meses ali você tá podendo estudar. E, tipo, se você for pensar, você já tá aí no Brasil juntando dinheiro para vir para cá, você tem que juntar X para vir, vale a pena se juntar X mais um pouquinho só para ter uma gordurinha aqui, para ficar tranquilo, e o que vai te ajudar bastante no seu desenvolvimento. Então, eu acho que já dá pra gente ver um diferenciar algumas coisas que fizeram com que ele conseguiu se estabilizar aqui para começar a entrar no mercado de trabalho, que é a partir daqueles 3 meses ali. Isso. Aí, deu 3 meses, você falou, tô pronto, meu inglês tá show, agora eu vou começar a trabalhar. Pois é, aí eu vim pra cá, eu trabalhava no banco francês no Brasil, o banco PSA, que é das marcas Peugeot e Citroën. Trabalhei lá durante 8 anos e eu conhecia um diretor que trabalhou comigo no Brasil e está trabalhando aqui no Reino Unido, na filial aqui do Reino Unido. Então eu vim, falei, eu vou estudar meus 3 meses, passou os 3 meses, eu vou bater lá na porta do PSA, tô com emprego garantido. Só que não foi isso que aconteceu. Eu mandei por uma vaga, que era mais ou menos a mesma vaga, era a mesma função que eu tinha no Brasil. Mesma função, mesmo banco, você tinha um contato lá dentro. Isso. Só que na hora que o meu perfil foi para ser avaliado, eu mandei meu currículo pro PSA e simplesmente não recebi nenhuma resposta. Acontece muito. Não Essa é recebi uma das nenhuma coisas resposta. frustrantes. Aí foi aquele baque, assim, né, cara? Falei, putz, e agora? Eu vou fazer. Tava na minha cabeça eu ia trabalhando no PSA. Que caiu o chão, né? Por aqueles segundos. Aí que meu esposo falou assim, meu, emprego é o que mais tem. Você pode fazer aqui, virando a esquina aqui de casa tem um restaurante, uma pizzaria, vai lá e procura emprego lá. Pelo menos você não tem que pegar transporte público, nada, é aqui do lado de casa. E foi o que eu fiz. Fiz um currículo bem básico, basicamente com os meus dados, coloquei algumas experiências que eu tinha feito no Brasil, assim, com restaurantes, essas coisas. Nunca trabalhei em restaurante, mas tipo, em ações sociais que eu trabalhei na igreja que eu ia, essas coisinhas bem básicas. Fui lá, bati no restaurante, o meu inglês... Aí beleza, cheguei lá, meu gerente era um inglês, o cara começou a falar comigo e eu... Caramba, eu estudei 3 meses, meu inglês estava bom na escola, o que aconteceu, cara? Cheguei aqui, não consegui entender o que o cara falava, travei, você fica nervoso, você tá numa entrevista, tudo pesa. Mas basicamente, entreguei meu currículo, falei que queria trabalhar, o cara falou que tinha vaga, falou, volta aqui semana que vem que você começa. Faz uns testes lá e começa semana que vem. Que legal. Eu já peguei umas sacadas aqui que é muito importante. Primeira sacada que eu já peguei. Você foi procurar emprego próximo onde você morava. Eu sei que parece algo básico para alguns, mas tem gente que pensa, vou pegar emprego no lugar que tem mais loja porque vai ter mais chance. Começa perto onde você mora. Se tem oportunidade, você já não vai gastar com transporte. O tempo, que é algo muito importante. Valiosíssimo que você vai gastar. E outra coisa... Você entregou seu currículo, mas eu tenho certeza que não foi o mesmo currículo que você entregou no banco. Você mesmo falou, você colocou algumas coisas da igreja, isso e aquilo. Então ele conseguiu buscar alguma experiência para adaptar e se encaixar com o que você estava aplicando ali, né? Exatamente. Eu acho que provavelmente você nunca no Brasil tinha pensado em colocar essas experiências da sua igreja no seu currículo. Mas quando você foi aplicar para aquela vaga, você viu. E é isso que eu tento falar. Quando você vai fazer um currículo por uma vaga em específico, cara, eu tenho certeza que alguma coisa que você fez na sua vida vai ser relevante ali, cara. Um trabalho voluntário, uma festa junina de não sei o quê. Isso a gente falando do restaurante que ele foi aplicar. Tudo ajuda. Então, tudo ajuda, cara. Tudo ajuda. E aí foi lá e pegou o emprego. Comecei a trabalhar. Do quê? Eu trabalhava no Pizza Express como cleaner. Então... Cleaner, pra quem não sabe, é o faxineiro. Faxineiro, que te importa, ajudante de tudo, carrega a caixa. É assim, pedir pra fazer alguma coisa. É cleaner. É o cleaner.
tem algo pra fazer que ninguém quer fazer, Cleaner. é o cleaner. Exato. Limpou o banheiro? Muitos. Basicamente todo dia. Você não se sentia, você não ligava, como é que foi? Você estava preparado para aquilo? Eu também, cara. Eu pegava o banheiro e limpava, eu sabia que aquilo era o passageiro. Mas tem gente que se abala, fala, pô, tô limpando o banheiro aqui, eu era banheiro. Nunca deixei me abalar, cara. Nunca deixei me abalar. Eu entrei no restaurante e eu falei, cara, eu tô aqui, vou fazer muito bem feito. Eu não sei quando, eu vou voltar pra minha área, eu vou trabalhar, eu não sei quando vai ser. Pode demorar um mês, um ano, eu vou voltar pra minha área, mas enquanto eu tô aqui, eu vou fazer o meu trabalho bem feito. Então, sempre sorriso, sempre alegre, trabalhando, fazendo piada com as pessoas, todos o pessoal do staff, sempre do meu jeito, fazendo piada, dando risada e fazendo o meu trabalho, sabe? Isso aqui é a atitude de vencedor. Independente de qual seja o seu emprego, você tem que fazer o seu melhor. Você tem que fazer o seu melhor. Porque às vezes você tá... Seja limpando o banheiro, você limpa um banheiro tão bem feito que você já ganha uma proximidade com o seu gerente e você pode acabar sendo promovido, ou então às vezes alguém passa um sorriso que você deu pro funcionário, pode ser o cara que vai te entrevistar daqui a um mês, cara. Não importa o emprego que você faça, você tem que fazer o seu melhor e não deixar se abalar, cara. Ser proativo e não ficar escondido. Exatamente. Tem que acontecer. Então eu comecei como cleaner. E aí eu ficava ali como cleaner, limpando os pratos, ajudando o pessoal da cozinha. Até que um dia na cozinha tava super busy e no cleaner tava meio que controlado. E eu me ofereci para ajudar os caras da cozinha. Vocês precisam de ajuda? Quer que eu entre aí e abra umas massas, que é uma pizzaria? Eu vou abrir umas massas, eles vão me ensinando. O cara, não, pô, ótimo, não sei o que, pô, que legal. Se quiser vir pra cozinha, o chefe aqui te treina, meu gerente viu. Eu falei, não, vamos pra cima, cara. Vamos, tô aqui pra aprender, quanto mais aprender, exatamente, legal. cara. Outra atitude, aprender. Você acha que não, mas quanto mais você aprender, por mais que seja em um restaurante, em algum momento aquilo vai te servir. Vai. Porque vai ajudar é muito. aquele negócio, você aprendeu a fazer a pizza. Às vezes o cara que estava te ensinando estava até achando que estava te usando. Ah, ele vai fazer meu trabalho, eu não vou fazer nada. Mas um dia que o cara tá doente, você vai lá, faz o trabalho bem feito, quando você vê, você já sai do cleaner. Então é legal você ir aprendendo, você se torna uma pessoa versátil, você se torna uma peça mais importante na empresa, e não vale só no cleaner. Banco, restaurante, escritório de marketing, qualquer coisa. Você ser uma peça versátil, você se torna uma peça mais útil. Sim. E menos dispensável também. E mais valiosa, né? Então, exato. Muito legal. Exato. Entrou lá, começou a fazer as massas. Aí eu já passei pra ser trainee de pizzaiolo, né? E comecei a treinar esse pedido. E quando eu tava de pizzaiolo, eu comecei a ver o trabalho do garçom, como é que funcionava o trabalho do garçom. E aí que me deu estalo, porque o garçom fala com o cliente. E os clientes são ingleses. 90% são ingleses que iam no restaurante. Então eu falei, pô, eu preciso ser garçom, cara. Porque tudo bem, de cleaner eu não falo, zero inglês. Só fazia o trabalho braçal. Pizzaiolo você começa a falar porque você fala com os garçons sobre os pedidos e tudo mais. Só que o garçom fala com o cliente, ele conversa com o cliente, ele pega pedido. Falei, pô, é isso aí, cara, eu preciso ser garçom porque eu preciso falar com os caras pra treinar meu ouvido, porque era a minha grande dificuldade quando eu cheguei aqui, porque eu estudei, tinha vocabulário, mas eu não conseguia entender os caras falando, os ingleses falando. Eu falei, não, eu preciso ser garçom. Aí nessa eu tive a proatividade de quando a cozinha tava tranquila e os garçons estavam bem busy, eu ajudava os garçons pra, tipo, se alguém falasse, pô, você não quer ser garçom? Pô, claro. Na hora, você criou a oportunidade. Eu quero ser. E aí eu fui e comecei a ser trainee de garçom também. Então eu trabalhava como cleaner já, trainee de garçom e trainee o que precisava você estava preparado ali pra fazer. Exato. Então eu era tipo meio que coringão ali. Não faltava. E eu fazia horas, que era importante. Eu cheguei aqui e precisava fazer horas, precisava de dinheiro, tem gente guardar grana. Exatamente. Tem gente que vem pra cá e fica reclamando que pega trabalho e não tem hora o suficiente. É claro, o cara ele é cleaner, só que ele é aquele cleaner que entra pra limpar o banheiro e fica 3 horas lá fazendo de conta que tá fazendo alguma coisa, faz tudo meia boca. Se você é proativo, cara, os caras vão querer que você trabalhe porque eles sabem que o trabalho vai ser bem feito. Você trabalhando mais, ganha mais. E quanto mais dinheiro você tiver, mais oportunidades você vai ter pra juntar e comprar uma coisa, sair ou se desenvolver até como pessoa, cara. Muito legal, velho. E aí eu comecei a trabalhar no Pizza Express em março. E aí quando eu já tava fazendo já tava quase 2 meses trabalhando lá, finalzinho de abril. Já tava trabalhando já tava fazendo bastante shift como garçom e pizzaiolo, já tava quase não fazia mais de cleaner.
que eu falei assim, ah não, cara, agora eu vou arriscar. Eu assisti muitos seus vídeos que você falava assim, pô, você tem aquela empresa que você quer trabalhar, mas tem outras vagas que é mais ou menos a mesma vaga que você vai trabalhar naquela empresa, mas aplica nessas outras empresas e vê o que você vai... pra você ter o feeling da entrevista, pra você ver como que é, pra quando você se sentir 100% preparado, você ir naquela específica que você quer mesmo. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu me cadastrei numa vaga do Santander, que é um banco gigantesco aqui também, pra exatamente a mesma vaga que tinha lá no PSA. Porque eu pensei assim, pô, o PSA eu tenho uma oportunidade, eu trabalhei no Brasil, e abriu uma vaga que era um pouco inferior do que aquela primeira que eu tinha aplicado no começo, e era igual a que estava no Santander. Então, falei, cara, eu vou aplicar no Santander primeiro, vou ver o que vai dar no Santander, e dependendo de como for, se eu não passar, eu vou no PSA, mas pelo menos eu tive um feeling de como que é uma entrevista num emprego aqui, sabe? Você estava praticando, adquirindo Exato. experiência. Aí cadastrei na vaga do Santander, fiz o teste online, aí eles quiseram fazer uma entrevista por telefone, porque era um call center, né? Eu trabalho no call center, e eles queriam fazer uma entrevista no call center, e aí quiseram fazer uma entrevista por telefone, e aí eles me ligaram. Putz, cara, a mulher me ligou, ela me fez a primeira pergunta, eu entendi, respondi. A segunda pergunta, ok, perguntou da minha experiência, tal. Respondi. A terceira pergunta, até hoje, cara. Não sei o que ela me perguntou. Eu simplesmente respondi uma coisa aleatória, que eu achava que era, mas pelo jeito não era, porque aí depois eles me mandaram e-mail falando que, infelizmente, eu tava tendo dificuldade para entender a entrevistadora e para trabalhar num call center, especialmente com cobrança, que a gente trabalha com cobrança. Não tinha como ter esse tipo de dificuldade de entendimento com o cliente, por Nossa, exemplo. então, mesmo você tendo se preparado no inglês, foi o inglês provavelmente que te tirou dessa vaga. Não, foi 100%, ela me falou. 100%. Foi só em inglês, teve dificuldade de entender. E isso foi legal, um feedback bem legal, porque tipo, ok, você tem uma experiência, mas eu só preciso do inglês. Só preciso que você entenda os caras. Te deu até mais confiança? Você saiu motivado ou desmotivado? Não, eu saí motivadaço. Eu falei, não, cara, beleza. Então já é assim vendo, que cara, é. Que legal. Então tá bom, aí beleza. Então é isso que precisa. Quando você descobre o que você precisa, exato, uma experiência muito melhor do que a primeira que você mandou e nem recebeu nem resposta. recebi minha resposta. Aí quando tinha essa outra vaga no PSA, eu podia ter esperado, ter me programado, eu falei, não, cara, agora é sério, agora mexeu comigo, sabe? Agora bateu na ferida, cara. Pisou na ferida, cara, agora eu vou pra cima. Aí me cadastrei na vaga do PSA. Na vaga do PSA, eu fiz todo o processo online e tudo mais, e eu fiz entrevista com o gerente pessoal, pessoalmente, né? E aí, cara, aí antes de ter a entrevista, marcar a entrevista, eu ficava assistindo vídeo na internet sobre entrevistas, não sei o que, eu fiquei bitolado, cara. Lógico, eu dormia com vídeo de inglês, eu dormia com fone, com vídeo de inglês pra entrar mesmo dormindo e entrar na minha mente todas as possibilidades que tá tinha. Vendo? Ó, eu vou só te parar. Aí o cara vai lá e fala que é sorte, que é uma coisa... Se você quer realmente alcançar seus objetivos, olha o que o Guilherme tava fazendo, cara. O cara dormia com fone... ouvindo inglês, foi focado, tentou ali, tentou aqui. Então, realmente, tem um diferencial na pessoa que tá vencendo e não, cara. Tem todo um preparo, uma preparação psicológica e tudo mais pra você chegar lá e executar. Aí você tava nessa saga aí com fone de ouvido e tudo mais E aí, beleza. E aí eu me preparando pra entrevista, imaginando assim, você vai fazer entrevista com esse cara, é o gerente. Aí vem aquele nome bem tradicional em inglês, sabe? Putz, cara, é aqueles ingleses... Deve ser um senhor, né? Tipo assim, sabe? Ser aquele inglês bem tradicional, o cara vai vir bem sério, não sei o que e tal. Aí foi naquele nervoso de entrevista, eu não falei pra ninguém, no Brasil ninguém, só minha esposa sabia. Sim. Isso é outra coisa que eu acho interessante, você não precisa falar pra ninguém, cara. Isso cria uma pressão de alguém ficar sabendo. A expectativa que as pessoas criam, Às vezes a pessoa fala, tipo, você não tem nada a ganhar compartilhando os seus desafios. Porque às vezes a pessoa vai falar um negócio pra te motivar e ela te desmotiva. Exato. Então, em algumas coisas que você tem que fazer, é bom você guardar pra você, porque você tá focado ali, você sabe o que você quer, entendeu? Exatamente. Aí, beleza, chegou o dia da entrevista, fomos lá, fiquei lá esperando na recepção, mega nervoso e tal. Aí desce um cara do elevador, um cara jovem, na casa dos
30 e poucos anos, acho que meu gerente não tem nem Sim. 40 anos. O cara me cumprimentou, já abriu um puta sorriso, assim, e tal. Você é o Guilherme, trabalhou no... Ele já sabia todo o meu perfil, trabalhou no PSA do Brasil, não sei o que e tal. Pô, legal, que bom te ver aqui, não sei o que. O cara foi super aberto comigo, sabe? Aí quebrou o gelo. Aí você tô em casa. Aí quebrou o gelo total. Aí a entrevista com ele foi sucesso, assim, cara. Tudo que ele me perguntava eu tava entendendo bem, porque a quebrada que ele deu de gelo tirou toda a atenção. Então eu foquei só no inglês, só na entrevista. Você tinha o conhecimento, Eu tinha o conhecimento da área, então eu entendi o que ele tava falando, não tava nervoso, porque ele quebrou o gelo logo no começo. Então a entrevista fluiu super bem. Então todas as perguntas que ele me perguntou eu respondi numa boa. A gente até conversou um pouco assim sobre as diferenças que tem aqui. A entrevista foi bem legal. E meu gerente hoje em dia é um cara bem parceiro, eu gosto pra caramba dele. E aí foi isso. Beleza. Entrevista, não sei o quê. Você sai de lá, né? Puta, arrebentei. Você sai. Já aí era, cara, né? Minha. Aí ele me falou assim, né? A resposta é negativa. Ele já começou com a negativa. Negativa ou não, ou positiva. Eu vou te mandar um e-mail entre hoje e amanhã, porque a gente precisa dessa vaga urgente, não sei o que lá. Então eu vou entrevistar mais algumas pessoas. Sempre tem essa, porque ele não pode falar gostei de você, porque ele tem que passar por outros processos burocráticos, né? Então ele fala, olha, tem mais umas pessoas pra ver, a gente tá entrevistando e tal, mas é muito importante, eu acho muito legal isso que eles falam. Quando você entra no processo seletivo, você vai ser avisado se você entrar ou não. Exato. Foi o que aconteceu no Santander. Foi o que aconteceu no Santander e deram um feedback legal que te motivou para conseguir o emprego que você... Você não conseguiu a vaga por conta disso. E aí você se prepara para te deu clareza para você ter foco no objetivo, né? E aí saí da entrevista, peguei o trem de volta para Londres, porque o banco fica em outra cidade. Aí no trem recebi um e-mail. Você foi aprovado, passou 20 minutos. Eu tinha recebido um e-mail. E o sentimento? Pô, cara, aí você começa a chorar. Tava no trem? Fiquei mal emocionado, liguei pra minha esposa. Nossa, cara, parabéns, emprego, parabéns. E tal. Aí você fica naquela emoção, né? É uma conquista, porque assim, o mais difícil é penetrar o mercado. Exato. Quando você quebra essa barreira agora, se você quiser ir para HSBC, Barclays, Lloyd ou qualquer outra coisa, você tem um leque de opções. Um mundo de possibilidades. E eu trabalho num banco de montadora. E aqui em Londres, e na Inglaterra, na Europa, o que mais tem é montadora. Muito mais que no Brasil. É impressionante a quantidade de carro que você tem aqui. Exatamente. Então o leque de oportunidades é muito grande, muito grande. E agora, lá no emprego já, como é que tá sendo a experiência? Foi seu primeiro dia, foi fácil de se adaptar? Foi tranquilo? Cara, o primeiro dia foi muito engraçado. Até conto essa história pros meus pais, todo mundo morre de rir. E beleza, eu entrei no PSA, eu trabalho no call center, como eu disse, então a gente trabalha com cobrança de clientes e tudo mais. E aí eu entrei lá, eu fui apresentado pro pessoal, me mostraram o prédio e tudo mais. Eu tava tranquilaço, sabe? Pô, eu tô no PSA. Acabou, toda a tarefa que eu tinha de estudar, era pra entrevista, agora eu não preciso mais, tava tudo confiante. Aí me apresentaram pra um cara, o cara ia me treinar, né? Um funcionário que já trabalhava há muitos anos lá. O cara ia me treinar pra eu começar a pegar as coisas e tal. Quando eu sentei do lado desse cara e coloquei o fone lá pra ouvir ele falando com os clientes, cara, eu falei, puta, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu não tô entendendo uma palavra do que esses caras estão falando. Porque ele é inglês, esse cara que me treinou ele é inglês, conversando com outro inglês, e aí tipo, é cobrança, não é uma coisa fácil, às vezes o clima esquenta, o cliente não gosta, sim. E aí é uma conversa um pouco mais agressiva, às vezes tem que ser com o cliente, tudo mais. Eu falei, puta, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo? Mas é normal, cara. Fiquei assustadaço. Eu vou contar pra você uma coisa. Não foi só com você, foi comigo, com todas as pessoas que eu conheço, cara. Quando eu entrei na minha empresa anterior, eu cheguei no primeiro dia, teve uma reunião que me jogaram assim, tipo, fizeram a mesma coisa, apresenta e tal, caí numa reunião. Cara, eu tava entendendo inglês. Eu não tava entendendo o resto. O contexto, as nomenclaturas que eles estavam falando, eu falei, exato. Você tem certeza que é pra vaga que eu apliquei, que exato. A gente tá sentado aqui? Exatamente. Então eu me senti fora de contexto. Isso é normal, porque você subiu de nível no jogo. Você subiu de nível, então você vai ter dificuldade diferente. Tudo que você passou te ajudou a vencer o nível anterior. A partir do momento que você subiu de nível, você vai precisar de habilidades diferentes para continuar jogando. O que te fez chegar naquele momento, não necessariamente é o que ia te fazer
continuar lá Exato. e ter um sucesso Exato. no trabalho que você tava. Exatamente. Não é? Exatamente. E aí meus primeiros dias foi dia após dia e o cara ele me tranquilizava muito, assim, ele falava, cara, eu sei que você tá assustado, fica tranquilo, é normal. Pra mim foi difícil, eu fico imaginando pra você que a sua língua não é o inglês, fica tranquilo que você vai ver que tudo vai dar certo. Ele me deixava bem confiante, né? Que bom. Aí beleza, aí eu ficava só escutando ele, a primeira semana basicamente só escutando ele me instruindo algumas coisas e tal, do sistema, começou a me colocar no sistema. Aí depois de 2 semanas com esse tipo de treinamento, aí às vezes o que ele fazia? Ele falava com o cliente e eu ia mexendo no sistema, colocando as coisas no sistema para me adaptar com o sistema. A partir de 2 semanas fazendo isso, era a minha vez de pegar as ligações, pegar e fazer as ligações. Tá no peito e fazer o gol. Cara, a primeira ligação foi um desastre, cara. Eu fiquei todo perdido, todo o sistema que eu tava mexendo tava com facilidade. Quando eu fui falar com o cliente, eu travei, cara. Travei. E aí era um cliente difícil, e aí é que eu te falei, cobrança, o cara tá agressivo, o cara tá bravo. E aí eu travei. Aí esse meu colega, ele tava ouvindo, ele ficou eu fazendo e ele me ouvindo. Só monitorando. E aí ele teve que assumir a ligação e fazer e tal. E aí nas primeiras semanas e tal, e toda semana eu tinha uma reunião com a minha supervisora pra falar do meu training plan, né, que é o meu plano de treinamento. Sim. E aí até que ela o Ryan, que era o rapaz que tava me ensinando, reportou pra ela que eu tive algumas dificuldades, que eu tava muito bem, eu tava entendendo muito bem, mas eu tava com dificuldade de inglês. Eu não tava, às vezes eu não entendia o que os clientes falavam e tudo mais. Sim. Essa era uma grande dificuldade. E ela falou, me deu um feedback. O inglês cutucando sempre, todo né? o processo, cara. Toda hora, cara. Cutucando. Toda hora. E aí, beleza. E ela veio e me falou que tava indo muito bem, só que o Ryan tinha reportado pra ela que eu não tava com inglês muito bom, não tava conseguindo entender os muitos clientes. E ela falou assim pra mim, e aquilo foi um choque pra mim. Ela falou assim, infelizmente não tem o que eu posso te fazer, porque eu não posso te ensinar inglês. Aí eu fiquei, putz, cara. Ela tem razão, né, cara? Eu tenho que... Tapa na cara, tapa né, na minha velho? cara. Tapa na cara de tipo, não é cheguei, vou me acomodar. Não. Tem que ir, E manter aí, o ritmo. beleza. E aí, depois de um tempo, desse baque que eu tomei, e aí eu dei aquela acordada, assim, né? Eu falei, não, cara, eu vou pegar esse inglês. Eu falei pra ela, não, você pode ficar tranquila. Deixa Senão comigo. você pode deixar comigo que eu vou resolver esse problema e eu vou conseguir tudo mais. Aí depois desse baque, cara, parece que eu voltei. Isso foi numa Com sangue no sexta-feira. olho, Na outra cara. semana eu voltei com sangue no olho, cara. Sangue no olho. Sábado e domingo só estudando, vendo vídeos. Aqui na Inglaterra eles têm muitos produtos. O banco vende muitos produtos, mesmo para o financiamento de carro. No Brasil a gente está acostumado mesmo com CDC e leasing. Aqui tem muito tipo de produto. Cada produto tem um detalhe. Então eu pegava as coisas na internet, ficava lendo produto por produto, explicando vídeos explicativos sobre seguro, sobre não sei o que. E eu fui com sangue no olho mesmo. Não, eu vou conseguir isso. Daqui ninguém me O tira. inglês não vai Cheguei ser um aqui, empecilho, cara. O inglês não vai ser um empecilho. É. E aí quando eu voltei nessa semana, eu comecei a me desenrolar, sabe? E aí o rapaz que estava me treinando, ele foi reportando que eu estava indo muito bem. E aí passo a passo eu fui melhorando bastante e tudo mais. E aí foi isso, e as coisas foram indo meio que naturalmente. E aí do jeito que ele tinha me falado no começo, com o entendimento de todo o processo, Sim. mesmo que os clientes tenham te falando, às vezes por você saber qual que é o processo daquele tipo de contrato, daquele Você tipo de consegue cliente, desenrolar. você vai embora. Às vezes eu nem entendo o que o cliente fala. Até hoje, às vezes tem cliente, Nenhum, com você certeza. pega cliente do norte da Inglaterra, a Escócia, de Liverpool. É mega difícil entender o que os caras falam. Sim. Mas às vezes, Você entende o contexto. pela você experiência que você pega o contexto, você tá falando Exatamente. disso, então vamos lá, é isso, as opções são essas, papapá. E aí vai embora. Vambora. E aí foi isso, e aí tamo lá. Tá lá? Tamo lá. Você vê, você consegue crescer na empresa, como é que tá? Sim, inclusive esse rapaz que me treinou, ele me treinou pra entrar no lugar dele porque ele foi promovido, ele tá numa outra área, ele trabalha com frotas. Então ele já é um especialista em frota, porque hoje eu sou eles me chamam, o cargo é Customer Accounts Advisor, ou traduzindo Gerente de contas. gerente de conta de clientes, tipo Sim, assim, sim, né? sim. Advisor, eu não sei como traduzir advisor, tipo um conselheiro. conselheiro, tipo Sim. assim. E hoje ele já é um especialista dentro da área. E aí tem outras pessoas que eu te falei, outros bancos, eu já vi gente que trabalha lá e foi pra Toyota, foi pra Honda, foi pra Volkswagen. Que bancos de montadora aqui é o que mais tem, entendeu? E você
tem algum brasileiro trabalhando nesse banco? Tem um brasileiro, só que ele veio pra cá quando ele tinha 10 anos de idade. Ah, então... Então ele fala português com sotaque, assim, né? Entendi. Ele fala muito bem inglês. Eu gosto de perguntar porque esse quadro aqui, o objetivo é mostrar que tem brasileiro sim em diversas empresas, não é só ali fazendo uns trabalhos, sei lá, cleaner, pizza express, não, cara, tem em todos os lugares e você pode chegar lá também. Lá no banco tem romeno, tem búlgaro, tem italiano, tem espanhol. Exatamente. Por que os caras podem e eu não posso, sabe? É esse o pensamento, cara. Por que ele vai conseguir ou não? Exatamente. Esse rapaz que eu conheço no PSA, que trabalhou comigo no Brasil, é um francês. O cara já viajou o mundo pelo PSA, ele tem um cargo legal lá. E ele trabalha aqui, ele é francês, já trabalhou no México. Por que eu não posso, cara? Por que eu não posso ter essa visão de crescer e... Tem que ter sempre essa ambição, é uma ambição positiva, né? Uma coisa, cara, eu quero chegar, o que eu tenho que fazer, tá dando o seu melhor. E agora, eu falo, se ele dava o melhor dele de cleaner, você acha que ele não tá dando o melhor lá também do banco? Com certeza você deve estar se esforçando ao máximo. Então, eu tô me esforçando bastante porque, como eu tenho essa dificuldade, hoje eu acho que eu não tenho tanta dificuldade para entender os clientes, mas no começo o que eu fazia, cara? Por exemplo, lá no nosso departamento, eles têm umas campanhas de bônus. Então você tem que bater alguns targets e aí você ganha um bônus no final do mês. Só que isso daí não valia para os funcionários que eram tempo de perm, que eram os temporários. Eu era temporário na época. E aí em julho foi meu primeiro mês sozinho. Então eu entrei lá no finalzinho de maio, junho eu fui treinando. No final de junho, 1º de julho eu comecei sozinho. Foi meu primeiro dia a live, assim, né? Sim. E aí eu fui naquela agressividade mesmo, cara. Ligando pro cliente, mesmo que eu não entendia, eu tava ali, eu precisava fazer overtime, eu fazia. Sim. Porque às vezes precisa de alguém pra continuar até mais tarde. Vamos lá, eu fazia, vamos embora. Se entregando ali mesmo. E aí beleza, aí virou agosto. E aí em agosto eu recebi a notícia que eu ia virar permanente. Então, putz, que bacana, né, cara? Mais uma conquista, assim, cada passo é importante. E aí, em agosto, mesmo eu sendo temporário, pelos meus resultados, eles acabaram me adequando na campanha de bônus. Que legal. Aí você vai mais sangue no olho ainda. E aí eu ganhei o top bônus 1. Vixe, top bônus 1. No meio de búlgaro, de romeno, ingleses, Brasil. Por isso que eu falo, galera, o brasileiro, quando quer trabalhar, não tem pra ninguém, porque aquilo ali, aquela oportunidade, é uma oportunidade, você fala, eu tô no banco aqui em Londres, a gente valoriza muito aquilo. O pessoal que tá aqui não tem tanta essa vontade que a gente tem e tudo mais, então já chegou top 1 lá. A galera deve ter falado, pô, quem que é esse cara? E aí no segundo mês que eu tava sozinho, que eu recebi a notícia que eu ia virar permanente, e aí no final de agosto, agora dia 1º de setembro foi meu primeiro dia como permanente. E aí agora, antes de eu entrar de férias semana passada, meu supervisor me chamou para falar dos meus resultados de agosto, que eu tinha batido. E mesmo sendo temporário, por conta dos meus resultados, eles tinham me adequado na campanha. E aí eu ganhei. Aí, tipo, você tinha que fazer uns resultados. Aí, tipo, tinha a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Aí em todos eu bati a parte 3. Nossa, que legal, cara. Inclusive uma coisa que foi o que eu mais fiquei orgulhoso, porque uma das... Como eu posso falar? Categorias? Das categorias para você ser premiado são 4. Então, por exemplo, você tem ligações que você tem que fazer, carta que você tem que mandar para os clientes, TXT que você tem que mandar para os clientes e a monitoria das ligações, porque eles monitoram as ligações que você faz. Então, para ganhar o top 3, eu tinha que estar com 95% das minhas notas. E eu bati 96. Nossa, que legal, hein, cara? Eu fiquei mega feliz, porque era o que eu tinha mais dificuldade. Por exemplo, no meu primeiro mês em julho, eu batia algumas metas de mandar texto, de fazer ligação, porque isso é uma coisa que é minha, eu tenho que fazer. E aí, na monitoria das ligações, eu tava mal. Eu fiz 56%. Fui mal, porque às vezes o cliente falava um negócio, não entendia, e falava uma informação errada, um pouquinho de dificuldade para entender, e aí não falava todo o processo que eu tinha que falar e tal. E aí em agosto já mudou isso daí. Aí eu fiquei mega feliz, pô. 96%, cara. Eu ganhei 150 pounds. Que é isso, cara? Já tá lindo, tá, né, ótimo, bicho? Isso é louco. Ótimo. Bom demais, cara. Ótimo. Pô, que legal, Guilherme. Fico muito feliz de ver brasileiros assim, chegando, se destacando, que seja a área. O cara trabalha no banco.
você não imagina, tem brasileiro trabalhando em todos os lugares. Exato. E aí, às vezes tem muita gente também, isso é importante falar, que acha que aqui, porque eu sou brasileiro, as pessoas não vão priorizar o inglês, cara, eles vão priorizar quem trabalha, né? É isso que eles vão priorizar quem trabalha. Se você é o melhor cara de, sei lá, pôr aquele buraco na parede, você que vão te contratar. Eles vão te priorizar. Porque quando eu entrei no banco, eu entrei junto com o inglês. O rapaz nasceu aqui, o inglês dele perfeito, fala, entende super bem. E eu virei permanente e ele não. Tá vendo? Ó, no banco, primeiro. Segundo, call center, cara. Muito a língua. Entrou junto com o inglês e conseguiu ali passar na frente, digamos. Então, cara, meus parabéns, Guilherme. Não tem legal. Eu fico muito feliz com o seu sucesso e eu tenho certeza que você vai longe porque você tem a atitude de uma pessoa vencedora, tá ali batalhando e vai dar muito, muito certo ainda. Sim. Pra acabar o vídeo, assim, se você pudesse uma dica, você fala, olha, que dica que você passaria pro pessoal que tá assistindo, não que quer vir aqui, mas o brasileiro que já tá aqui e tá insatisfeito com o seu próprio trabalho. Qual que é a dica que você passaria? Não tenha medo. Sem medo. Coragem. Coragem. Vai pra cima, aplica. Coragem, aplica. Não tenha medo, cara. Não tenha medo. Eu conheço gente, brasileiros, pessoas, amigos meus que eu tenho aqui, que tem medo, cara, de mudar, da mudança, se acomodou a determinado trabalho. Sim. Não tenha medo, cara. Não tenha medo. Vai pra cima. Vai pra cima. Que vai dar certo. Vai dar certo. Não tenha medo. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Guilherme. Isso, o prazer foi meu. Muito Valeu obrigado, pessoal. Se você gostou aí, ó, deixa o like aqui embaixo, comentário. Deixa o like. Muito obrigado, Guilherme, por participar do canal. Foi assim, começamos as entrevistas com o pé direito aqui, uma história de super sucesso. E eu espero que você tenha gostado da história dele, assim como eu gostei, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado. Salva de palmas aí pro Guilherme. É isso aí. E até a próxima entrevista com mais um brasileiro vencedor aqui no Reino Unido.